Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Votos renovados de bom dia, ótima sintonia. Sejam então bem-vindos a mais um programa Direto ao Ponto. Para esta edição, temos aqui nos estúdios da Praia o deputado Euclides Silva, deputado do MPD, a deputada Carla Lima, do PICV, e nos estúdios da RCV na cidade do Mindelo está o deputado da OCIDE, António Monteiro. É com estes três que vamos aqui debater alguns temas que devidamente agendados para esta edição. Vamos aqui falar do 5 de julho, o 49º aniversário da Independência Nacional, assinalado na passada sexta-feira, balanço e desafios. Também vamos aqui escorrer sobre um assunto que teve algum debate, sobretudo com maior incidência nas redes sociais, que tem que ver com embaixadores políticos versus reformados, as linhas vermelhas traçadas pelo Presidente da República para a nomeação de embaixadores. CDO, cimeira realizada no fim de semana, mais uma vez Cabo Verde esteve representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares. Há aqui uma questão que foi muito falada e coloca preocupação no seio da comunidade, tem que ver com o Níger, o Mali e o Burkina Faso, países que vinham cumprindo uma sanção imposta pela CDO devido a golpes militares, golpe de Estado. Depois a CDO nesta cimeira deu uma abertura no sentido de voltar a chamar a organização esses países que tinham anunciado a sua retirada, agora já dizem claramente que não querem continuar na CDO e criaram um núcleo do Sahel. Há preocupação. Há outras questões também, tanto que foram abordadas na cimeira, com incidência uma recomendação para que a Comissão da CDO faça, portanto, os países membros cumprirem quanto ao pagamento da taxa comunitária. Também aqui vamos falar de algumas reivindicações laborais e salariais. Algumas classes profissionais têm estado a reivindicar melhores condições de trabalho, sobretudo salariais, nomeadamente professores, pessoal da saúde, Polícia Nacional, agentes prisionais, entre outros. Portanto, são estes assuntos que vamos aqui abordar neste programa e, se caso houver um tempinho, é um assunto que nós abordamos na semana passada, embora não estivesse na agenda, mas como a segunda volta das eleições legislativas em França aconteceu no passado domingo, o receio da vitória da extrema-direita não se confirmou. Portanto, lá para o fim do programa podemos também pedir uma opinião dos representantes dos partidos com assento parlamentar aqui neste programa. Vamos começar consigo, Carla Lima, deputada do PICV. O país comemorou mais um aniversário da Independência Nacional, 49º aniversário, 40 anos, balanços, desafios, o que é que se podia fazer melhor, qual a leitura do PICV quanto aos 49 anos da Independência Nacional? Primeiramente, cumprimentar o Sr. jornalista Eugênio Teixeira, também o técnico que nos acompanha, Mário Zinho Fernandes, e todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Nacional. Cumprimentar os colegas deputados Euclides Silva e António Monteiro, que está em São Vicente. Em relação à independência nacional, Eugênio, é preciso termos em conta, antes de fazer o balanço e apontar os desafios, o ponto de partida, em 1975. Falávamos de um país em 75 que tinha como principal missão responder a uma emergência social, de uma crise económica grave, com insegurança alimentar que também atingia boa parte da população. Era um país também onde tínhamos massivas vagas de imigração devido à pobreza, com uma esperança média de vida de 55 anos. Lembrar também que na saúde o país tinha apenas 2 hospitais, com 29 médicos, com um rácio de 1 médico por 10 mil habitantes, tinha 128 enfermeiros e
praticamente os cofres estavam vazios quando o PAIGC, na altura, chegou ao poder, com um PIB per capita de $300. Era uma missão gigantesca construir este país. E 49 anos depois, podemos dizer que conseguimos sim construir um país. Conseguimos construir um país, conseguimos construir um Estado de Direito democrático e conseguimos responder a muitos dos desafios que nos colocavam em 75. Entretanto, ao longo dos anos, os desafios também foram crescendo e foram aparecendo. Hoje em dia, exige-se novas respostas aos desafios que o país coloca aos seus governantes. Nós estamos a falar de um país que neste momento precisa de um crescimento económico robusto, um crescimento económico que possa ter reflexos positivos na vida das pessoas, que possa ter reflexos positivos na criação de emprego, no aumento do rendimento das famílias, na diminuição da desigualdade, na eliminação da pobreza extrema e redução da pobreza. Estamos a falar de um país que precisa acelerar o seu desenvolvimento, que precisa também diversificar a sua economia para garantir estabilidade e melhor inclusão. Desde logo temos um desafio também em Cabo Verde que é gigantesco, que é o desafio dos transportes. Nós ainda não temos um serviço público de transporte, nem marítimo, nem aéreo, que garanta uma ligação fiável, segura e eficiente entre as ilhas. E essa necessidade de ter um serviço público, um verdadeiro serviço público de transporte, é essencial para termos mobilidade interna. Só poderemos dizer que estamos no caminho do desenvolvimento quando a mobilidade interna... Então, neste capítulo, os sucessivos governos, tanto do MPD como do PCV, falharam? O PAICV, durante muitos anos, procurou todas as soluções possíveis e tinha em forja planos para resolver o problema da mobilidade interna, nomeadamente quando falo de transporte marítimo. O MPD deitou abaixo tudo aquilo que o PAICV tinha definido para o setor e decidiu começar do zero, fazendo um novo concurso para a concessão das linhas e fazendo promessas também desde 2016 que não tem conseguido cumprir. Eu me lembro que uma das primeiras promessas de Ulisses Correia e Silva era resolver de vez o problema dos transportes. Isso em 2016. E até agora não conseguiu. Nos transportes aéreos, o MPD decidiu, em 2016, acabar com a TACV interna, a TACV de ligação entre as ilhas, dizendo que era a melhor solução. Para agora estar a pensar novamente em trazer a TACV para voos internos, porque não consegue uma solução definitiva para o problema. Nós temos tido, ao longo desses anos, desses 8 anos, muitas promessas no setor dos transportes que não se concretizaram. Algumas das soluções que o MPD trouxe, seja para os transportes marítimos, seja para os transportes aéreos, tem revelado desastrosos para os cofres do Estado. Falamos da privatização da TACV, falamos até da concessão, que no início era a concessionária que devia trazer os barcos novos, com até 15 anos, que iriam fazer as ligações, para no fim chegarmos à decisão do governo de que é o próprio governo que tem que comprar os barcos para colocar à disposição ou ao serviço da concessionária. Nós temos avanços e recuos, e o problema vai se agravando de dia após dia. E há outros setores também, só para terminar, Eugênio, em que os desafios são enormes, nomeadamente no setor da educação, no setor da saúde, no setor da educação, onde temos uma classe docente
em pé de guerra com o governo, em que não se entende enquanto as reivindicações e o governo faz braço de ferro para não resolver o problema, criando instabilidade no sistema e prejudicando toda a classe educativa. Mas são outros desafios que numa próxima intervenção nós podemos concretizar. A visão, aqui a leitura da deputada do PICV, a Carla Lima, Euclides Silva, é inegável que o percurso do país, para um país que antes da independência, para aqueles que conheciam Cabo Verde e o conhecem agora, 49 anos depois, portanto, as pessoas ouvidas no dia 5 de julho dizem que a caminhada é positiva, o percurso é inegável, mas ainda há muitos problemas. Há também algumas vozes que dizem, tendo em conta ainda a bolsa de pobreza que o país tem. Eu me recordo o líder do Partido Popular, quando ouvido pela comunicação social, ele disse que para muitas pessoas ainda não houve a independência nacional. Qual é o balanço do MPD, 49 anos da independência nacional? Bom, muito bom dia. Bom dia. Cumprimento assim o senhor jornalista, o técnico aí da rádio, os colegas de painel, a senhora deputada Carla Lima e o senhor deputado António Monteiro em São Vicente. Também cumprimento todos os cabo-verdianos que assiduamente acompanham este programa. O balanço que eu faço e que o MPD faz destes 49 anos da independência nacional é um balanço positivo. A trajetória do país comprova isso mesmo. O Cabo Verde deu um salto gigante. 49 anos do ponto de vista histórico é pouca coisa, mas se levamos em conta que 2 gerações já se passaram, eu, por exemplo, nasci largos anos depois da independência nacional, então nós temos também que desamarrar um pouco do que nós encontramos naquela altura e focarmos no presente e, sobretudo, perspectivar um futuro risonho para Cabo Verde, porque muitas vezes, quando chega a esta altura, os políticos, quando fazem os discursos, vêm com aquelas frases redondas: o país era inviável e fazemos isso mais aquilo, que hoje em dia, para uma pessoa que nasceu 30, 40 anos depois da independência nacional, soa-se pouco e soa-se às vezes de desculpas face aos desafios que temos pela frente, porque se olharmos para a história, quando essas ilhas foram achadas, eram ilhas inviáveis. A coroa portuguesa teve que dar muitos incentivos para que as pessoas pudessem emigrar para Cabo Verde e povoarem estas ilhas. E esta realidade perdurou por muitos anos. Ou seja, Cabo Verde não se tornou inviável só em 1975, dado o clima agreste, a distância em relação ao reino. Todas essas dificuldades na altura, há 500 anos atrás, já existiam. E nós hoje temos que saber enfrentar esses desafios. Outra confusão, às vezes, deliberadamente que se fazem, é confundir, por exemplo, a independência com a liberdade, quando nós sabemos que isso não começou assim. Houve um caminho que foi feito. Na altura, em 75, houve esta opção de não optar pela liberdade, mas apenas simplesmente a independência. Foi preciso chegar a 92, com a nova Constituição, para implementar um regime, sim, de liberdade, de democracia, de diversidade, e é este ambiente que permitiu Cabo Verde, sim, fazer um virar definitivo de página rumo à prosperidade e ao desenvolvimento, com a massificação do ensino básico e secundário, com a chegada do ensino superior, com a abertura de Cabo Verde, da economia cabo-verdiana ao mundo, com a entrada do turismo, que hoje já estamos a celebrar 1 milhão de turismo, mas essa opção não foi feita em 1975 e estamos hoje no lugar onde estamos. Ainda temos desafios. Os desafios nunca desaparecerão. Resolvemos um problema hoje e amanhã surgirão novos problemas e nós temos que ter a capacidade de enfrentar sempre de frente os problemas que vêm surgindo, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19, as sucessivas secas, e fazer com que o país continue a crescer, a gerar empregos, mas sobretudo empregos de qualidade, empregos formais, com proteção social e demais regalias que qualquer trabalhador... E acha normal que 49 anos depois ainda o país enfrenta problemas de conectividade? Já lá vou. E quanto à questão da conectividade, é um problema também que acompanhou a história de Cabo Verde desde quem tem interesse por esses temas, desde o povoamento das ilhas. É um problema que
este governo tem estado a trabalhar para solucionar. Se fosse um problema fácil de solucionar, já estariam solucionados bem antes da independência nacional. É um problema difícil, nós reconhecemos isso, mas temos também que reconhecer que este governo tem estado a trabalhar e à procura de soluções e tem encontrado soluções. A colega disse que o PSV procurou todas as soluções e eu acredito que sim, que procuraram todas as soluções, mas infelizmente não encontraram nenhuma solução. Deixaram o país. Eu transcrevi, procurou todas as soluções e eu concordo, procuraram, só que não encontraram. Não, e tinha uma solução que vocês deitaram abaixo. Tem o seu tempo para apresentar os seus argumentos. O PSV procurou todas as soluções, não encontrou. Deixou um país sem aviões, com um Boeing retido arrestado na Holanda, uma companhia falida e sem credibilidade. Não conseguiram encontrar nenhum tipo de parceiro. Um PSV que, nas suas procuras de soluções, venderam os 2 ATRs que estavam quase totalmente pagos para depois alugar a preços proibitivos. É este o cenário que este governo encontrou. Neste momento, o Cabo Verde, a TACV, tem 3 ATRs prontos para operar no mercado interno. No mercado internacional tem dois aparelhos também a operar, mas mais do que isso, nós temos que olhar para a conectividade como uma floresta, não como um mar. O TACV faz parte de um dos players. Por exemplo, a nível internacional, e só para Lisboa, neste momento, temos mais de 5 companhias a voar, e muitas delas com voos diários para Cabo Verde, com mais de um voo por dia. TAP, por exemplo, faz 2 voos diários para a cidade da Praia. A Marrocos faz voos diários. A TACV, temos a Açores Airlines, e EasyJet vai entrar. Mas o problema que se coloca tem que ver mais com as ligações interilhas. Sim, mas as ligações internas, assim como eu já tinha dito, temos neste momento 3 ATRs a operar. É um número muito superior àquilo que havia em 2016. O governo continua empenhado a trabalhar para encontrar, para estabilizar o setor. Só para terminar, em termos dos transportes marítimos, pese embora as dificuldades, estamos melhores do que em 2016 e muito melhor do que em 75. Visão do representante do MPD aqui neste programa, deputado Euclides Silva. Vamos ao encontro do deputado António Monteiro, da UCID. António Monteiro, é uma questão que muito se tem falado, e se falou durante muito tempo, que há uma franja que considerava, ou se fazia essa leitura, que a independência pertence a uma determinada força ou de um determinado grupo. Depois veio a abertura democrática, também ficou-se com essa leitura, ou alguns tentaram chamar o oportunismo a si, mas certo é que tanto uma coisa como outra, António Monteiro, é a conquista de todos os cabo-verdianos. Qual é a leitura do UCID, qual é o balanço do UCID, 49 anos da independência nacional? Bom dia. Muito bom dia, caro jornalista, bom dia também aos técnicos da Rádio Nacional de Cabo Verde, aqui em São Vicente e aí na cidade da Praia. Um bom dia aos colegas do painel, a deputada Carla Lima e também o deputado Euclides Silva. E um bom dia muito, muito especial a todos os cabo-verdianos que nos escutam, quer aqui nas ilhas, quer nesta nossa imensa imigração. Nós temos um país, 49 anos depois da independência, que em muitos aspectos não se reconhece se compararmos aquilo que foi o ano de 1975, 5 de julho, altura em que ascendemos a independência. Os ganhos em algumas matérias são evidentes e, independentemente daqueles que na altura já sabiam escrever o seu nome ou entendiam já o seu nome, e aqueles que nasceram muito depois da independência, os ganhos são evidentes. São evidentes porque, mesmo comparando o país de década em década, nota-se que vamos fazendo progressos em muitos aspectos, independentemente das críticas que se fazem, porque queremos sempre mais
e queremos sempre o melhor para este país e para o nosso povo, mas dizia que, independentemente das críticas que normalmente se faz, a população faz, os partidos fazem, o país tem conhecido um avanço. E prova disso é o PIB deste país de 1975 a 1990, de 1990 a 2000, de 2000 a 2020 e de 2020 a 2024. Quer dizer, se nós formos analisar o crescimento do país pelo vetor PIB, nós veremos de forma muito clara que há realmente uma diferença abismal daquilo que foi 75 e aquilo que é hoje. Mas não é só na criação da riqueza nacional. É também no aspecto educação. Se nós formos a ver o número de cabo-verdianos que na altura de 75 frequentavam as escolas ou tinham o ensino liceal completo ou tinham uma formação superior, uma formação pós o ensino superior, por exemplo, os mestrados, os doutoramentos, e compará-los com hoje, quer dizer, nós estamos a comparar o céu, a diferença entre o céu e a terra. Se nós formos a ver a questão da saúde, também aqui há uma diferença abismal. É claro que aquilo que é o país hoje, independentemente dos ganhos, nós, a UCID, consideramos que poderíamos estar, de facto, muito, mas muito melhor do que aquilo que nós estamos hoje. Porque nós estamos a falar de um país que tem aproximadamente 500 mil habitantes. E se este país tem 500 mil habitantes, com todos os apoios que nós recebemos, com a capacidade da nossa população em termos de aprendizagem, em termos de assimilação de conhecimentos, em termos da entrega para a melhoria do país, nós chegaremos à conclusão de que, de facto, tínhamos e temos todas as razões para, a nível da pobreza extrema, já não poder existir. A nível da qualidade de saúde, tínhamos que ter uma qualidade de saúde de longe superior àquilo que temos hoje. A nível da aplicação das tecnologias, quer a nível das pescas, quer a nível da agricultura, já deveríamos estar num patamar muito superior e que ainda não estamos. Mas tudo isto que nós estamos a viver hoje, o facto de não termos atingido, vamos assim dizer, a saturação em termos de crescimento e em termos de desenvolvimento, é porque fomos cometendo vários e vários erros ao longo deste percurso, desde a independência até agora. Nem sempre nós acertamos os passos. Daí que nós consideramos que, de facto, não estou a ter o som do retorno, não sei se estão a me ouvir. Sim, está a chegar em boas condições. Muito obrigado, é que não estava com o som do retorno. Mas tem que concluir para irmos à segunda volta. Vou concluir. Dizia que, independentemente de tudo isso, nós temos ainda vários problemas. E um dos problemas gravíssimos, e é por isso que eu disse no início, que em algumas situações nós avançamos, mas noutras não, é o problema do transporte. E o exemplo, bom, esse exemplo já é tradicional. Eu, quando falo nisso, toda a gente já sabe o que eu vou dizer. Em 1975, nós tínhamos 5 aparelhos de Cabo Verde, 5 aeronaves, 2 HS-48 e 3 Twin Otters. E não ouvi contar, não, ninguém me contou. Eu vi estes aparelhos no aeroporto do Sal. Tinham sido recentemente entregues ao país antes da independência, ainda no governo colonial português, e que ficaram aqui. Ora, passado esses 49 anos, nós não estamos a ter capacidade, não estamos a ter competência de resolver este problema. E que não é um problema difícil. O valor que nós temos estado a acumular em termos de passivo... António, pode deixar esta parte para a segunda ronda, porque temos que
gerir melhor o tempo. Já voltamos aí para o António completar o seu raciocínio na segunda ronda. Nesta réplica, 2 minutos para cada um, deputada do PSV, Carla Lima. O António Monteiro da UCID diz que o balanço é positivo, mas poderíamos estar muito melhores porque foram cometidos muitos erros. O que fazer para se evitar esses erros e o país dar um salto cada vez melhor? Eu concordo plenamente com o deputado António Monteiro. Realmente nós podíamos estar muito melhor daquilo que estamos hoje. Aliás, são os próprios cabo-verdianos que no inquérito feito pelo Afrobarómetro dizem que o país está na direção errada. Nós temos 8 anos em que o país segue, sim, na direção errada, e esse é um problema que se coloca ao nosso desenvolvimento. Respondendo ao deputado Euclides Silva, quem entregou os ATRs da TACV foi o MPD, em 2016, quando tomou o poder. Quando o MPD chegou ao poder, havia 2 ATRs em funcionamento e 2 Boeings. Qualquer pessoa que estava neste país em 2016 sabe que havia aviões, sim, e não acredita naquilo que diz o deputado de que em 2016 não encontraram aviões. Havia, sim. E depois, o senhor deputado tem que explicar, é porque se tem tantos aviões, como diz agora, como é que na semana passada não havia ligações e os voos eram cancelados entre as ilhas? Se tem aviões, se tem uma companhia que funciona, como é que os voos estão sendo cancelados? Porquê? Porque a decisão que o seu governo tomou de acabar com a TACV interno prejudicou o país. Prejudicou o país. É preciso que vocês assumam que algumas das vossas decisões têm prejudicado gravemente Cabo Verde, têm provocado retrocessos, nomeadamente no setor dos transportes. Falando da questão da educação, também é preciso dizer que as decisões do Movimento para a Democracia em criar um braço de ferro com os professores têm prejudicado gravemente os alunos. O sistema educativo tem conhecido instabilidade durante todo este ano letivo por causa das decisões tomadas pelo Movimento para a Democracia de se recusar a negociar com os trabalhadores do setor da saúde. Na questão da educação, na questão da saúde, a mesma coisa. Os médicos ameaçam entrar em greve, os enfermeiros ameaçam entrar em greve. Acha que é falta de vontade ou falta de recursos? A falta de vontade em negociar, sim. Nós estamos num país de parcos recursos, mas também é preciso ter capacidade de decidir aquilo que é importante e as áreas prioritárias e aplicar os recursos. A saúde e a educação são essenciais e é preciso trabalhar com os médicos, com os enfermeiros, com os professores e todos aqueles que se dedicam à saúde e à educação neste país para que nós possamos avançar. Nós temos neste momento na praia uma situação de lista de espera de mais de 1 ano. E temos classes profissionais da saúde querendo entrar em greve. Temos falta de investimento na saúde neste momento em Cabo Verde. Os ganhos que nós conseguimos ao longo dos anos são colocados em causa por causa das más decisões do governo, e o senhor deputado não quer que a gente fale dos primeiros anos do país. Não quer que a gente fale de onde nós viemos. Nós não podemos fazer uma avaliação séria sobre o avanço de Cabo Verde se não tivermos em mente de onde partimos. Senhor deputado, 5 de julho faz parte deste país. Por mais que o MPD tente negar a independência de Cabo Verde, vocês não conseguem apagar essa história. Porque foram 15 anos em que o país começou a ser construído. Eu não nego o período dos 10 anos do Movimento para a Democracia, não nego o trabalho que foi feito. Eu assumo por inteiro os 49 anos da independência de Cabo Verde, de liberdade e da construção do Estado de Direito. Uma pergunta que eu vou colocar aos 3 e uma resposta telegráfica. Não acham que 49 anos após a independência, para um país que se diz pequeno, com parcos recursos, os nossos maiores recursos são os recursos humanos, há áreas que já devia haver um pacto de regime. Saúde, segurança, educação e transportes. A sua resposta, deputada Carla Lima? Nós não podemos ter um pacto de regime quando o MPD chega ao poder e quer deitar abaixo tudo aquilo que já foi feito para começar tudo de novo e para fazer mal, que é o caso dos transportes, em que o que eu disse na primeira intervenção é que o PSV procurou, encontrou soluções, fez estudos, gizou uma solução para os transportes em Cabo Verde, principalmente os transportes marítimos, e quando o MPD entrou,
colocou todos os estudos na gaveta, desistiu de tudo aquilo que tinha sido feito por especialistas, não por militantes nem amigos, por especialistas da área, tinham feito estudos, tinham feito planos e tinham preparado o país para uma solução de concessão que foi deitada abaixo. Para ter pactos de regime, respondendo à sua pergunta, é preciso respeitar o trabalho feito, é preciso ouvir as pessoas, que é uma coisa que o movimento da democracia tem dificuldade em ouvir, é preciso dialogar, é preciso tentar consensos e isso o movimento para a democracia não sabe fazer. Nesta segunda ronda, Euclides Silva, eu começo precisamente com essa questão. É tão difícil assim, pelas características, condições do país, as principais forças políticas, a sociedade toda no geral, a fazer pacto de regime em áreas que são importantes e sensíveis, conforme eu já aqui disse, saúde, educação, segurança e transportes para um país como Ilhas? Bom, pela resposta da minha colega, dá para perceber que o PSV é um partido que está indisponível para fazer qualquer pacto de regimes ou para chegar ao entendimento. Por isso, nem é preciso alongar muito nesta questão. E agora, nesses 2 minutos que o senhor jornalista me deu, primeiro para dizer que a deputada, quando diz que Cabo Verde, em 2016, tinha 2 ATRs e 2 aviões, isso é de bradar aos céus. Primeiro, um dos ATRs estava arrestado na Holanda e nunca mais voltou. Isto é um facto, é verdade, é público e notório. Nem precisamos perder tempo. Segundo, os outros 2 ATRs foram vendidos depois de quase 70% pagos e estavam em Cabo Verde sob o regime de leasing, sob ameaça de arresto por parte dos donos dos aviões. Isto também é um facto público e notório. Portanto, não vale a pena daqui alterar a voz, gritar, porque isso não muda os factos. Cabo Verde podia estar melhor, sim, eu concordo perfeitamente com o Sr. António Monteiro. Primeiro, se não tivéssemos perdido 15 anos em torturas, ditaduras e opressões dos próprios cabo-verdianos, para que o PSV, na sua vã tentativa de implementar a sua agenda autoritária, ditatorial e tentar servir de cobaia na expansão do comunismo internacional, estávamos muito melhor se em 75 optássemos pela liberdade e pela democracia, pela abertura do mercado, pela atração de investimento privado, pelo turismo e assim por diante. Estaríamos de longe muito melhor, porque se olharmos para os dados do crescimento económico, em 1991, quando o PSV foi expulso do poder, tínhamos uma economia a crescer perto do zero, uma pobreza extrema a níveis astronómicos, quase idêntico àquilo que tínhamos em 1975, ou seja, nesses 15 anos que o PSV tanto orgulha, que se diz que é um período de construção da nação e outros chavões já que o PSV gosta de dizer, produziram quase um crescimento económico próximo de zero, uma pobreza extrema galopante e um país falido. Era esta a realidade e é por causa disso que na primeira oportunidade os cabo-verdianos humilharam o PSV nas urnas. Eu não tenho nenhum problema em apagar isso. E muito menos em falar disso, porque são factos públicos e notórios. E é por causa disso que temos atrasos que ainda hoje estamos a pagar estas faturas. Que estamos melhor? Claramente que estamos melhor. Temos hoje um país respeitado interna e internacionalmente, temos uma democracia robusta e que é também um dos faróis e uma das referências. Mas não acha que isso é trabalho de todos os cabo-verdianos ou é trabalho só de um grupo? Não, é claramente que é trabalho de todos os cabo-verdianos, mas também temos que dizer que há cabo-verdianos que foram contra tudo isso legitimamente, porque estamos em democracia. Eu não tenho a pretensão, e o MPD nem tem a pretensão que todo mundo pense igual a nós, nem que todo mundo pense igual a mim, mas que é um facto também que a história deve registrar, é que o PSV, por exemplo, não votou à Constituição, não votou favoravelmente à Constituição de 92, que nos garante tudo isso que hoje estamos aqui a celebrar. Isso também tem que ser dito, para que os cabo-verdianos percebam de que lado é que cada um se encontra e quais são as convicções de cada um. São posições legítimas, cada um deve ter a sua. Estamos em democracia, mas não podemos agora ter a pretensão da minha colega de dizer não se pode falar nisso, isso, mas é que não, temos que falar. Isso são factos que não podem ser escamoteados ou serem pintados com outras cores. E para concluir, dizer que o balanço dos 49 anos da independência nacional é um balanço positivo, mas nós não podemos ficar apegado a isso, porque 2 gerações já se passaram. A geração que vai nascer hoje nada tem a ver com a luta armada, com o colonialismo, que lhes dizem muito pouco. Então temos que focar nos desafios que temos pela frente para tornar Cabo Verde um país cada vez mais desenvolvido, mais próspero, um país que gera empregos
de qualidades de forma formalizada, como tem estado a acontecer, e um país que cresça, e um crescimento. Há dias o Instituto Nacional de Estatísticas divulgou que o país cresceu 10% no primeiro trimestre deste ano. E é estes crescimentos que temos que continuar a ter para que possamos muito ter bem, um e que todos continuem a dar o seu contributo, porque somos poucos para tocar este país para frente. António Monteiro, qual é a receita da UCID para que o país possa melhorar, já que disse muitos erros foram cometidos, podíamos estar muito melhores nestes 49 anos após a independência? Sim, nós, os governos cometeram muitos erros, desde logo a segregação de cabo-verdianos em termos de cor partidárias. Nós pensamos que as competências dos cabo-verdianos não estão ligadas aos partidos. As competências estão lá, independentemente se é do partido A, do partido B, do partido C ou do partido Y, são cabo-verdianos. E devemos analisar as competências destes cabo-verdianos no sentido de irmos buscar as melhores competências existentes no país para assumirem as responsabilidades que tiverem que assumir para podermos multiplicar as riquezas que este país tanto precisa. Mas ao invés disso, o que nós temos é que se a Maria é do partido A, o João é do partido B, a Maria é menos competente em termos de conhecimentos do que o João, mas o João não faz parte do partido que está no poder, o João é colocado de parte e a Maria é que assume as funções, sem, contudo, ter o conhecimento necessário para fazer aquilo que tem que fazer com base nos conhecimentos técnicos e científicos e, com isto, dar um ganho substancial ao país. Portanto, este é um erro gritante que tem sido cometido. Está a referir-se à questão da meritocracia? Sem sombra de dúvida. Nós temos que analisar estas questões, porque muitas vezes nós perdemos excelentes quadros para a função pública, para as empresas do Estado, porque quem está no poder entende que o lugar deve ser reservado àquele que ele entende que tem uma cor do cartão que ele defende. Ora, isso é mau. Isto é mau e isso tem prejudicado o país de forma assustadora. Uma outra questão que nós temos que resolver imediatamente, e já vamos extremamente tarde, é a questão dos transportes. Ora, este país não irá a lugar nenhum se não se resolver a problemática dos transportes marítimos e aéreos. E repare que nós temos neste momento, pelo menos até a semana passada, que eu vim da praia na semana passada, um único avião ATR da Global Aviation a voar. Estava na praia, tinha chegado um outro avião, mas não voava. O avião também da Air Senegal está aí na placa. O avião da Best Fly também está aí na placa. Todas cobertinhas de pó. Indecente até de ver. Ora, não, um único avião, em pleno verão, onde há vários cabo-verdianos a quererem deslocar-se. Ora, isto não lembra, desculpem a expressão, isto não lembra o diabo. Ora, o que é isto? Mas que governo são estes que nós temos tido que não conseguem resolver um problema que de per si, na altura da independência, já tínhamos, como eu disse há bocado, 5 aparelhos. No entanto, quando analisamos em termos Tem de... que concluir, António Monteiro, para irmos à segunda ronda. Vou concluir. Quando analisamos o desempenho financeiro, nós vemos que o passivo, para além dos 13 milhões que foi entregue a Newco em 2018, se não me falha a memória, hoje nós temos um passivo idêntico, mais 13 milhões. Isto é, 250 milhões de dólares em termos de passivo nos transportes aéreos. Ora, isso é inadmissível. Esse dinheiro daria para comprar 2 ou quase 3 Boeing Airbus A321 Neo. Quer dizer, e nós achamos que está tudo bem. Não, não está. Quem tiver a responsabilidade de dirigir estes setores
tem que ser chamado à responsabilidade. E no último caso, o primeiro-ministro tem que realmente resolver, porque o país consegue resolver tantas coisas e é incompetente para resolver o problema fundamental deste país, que é os transportes. Como é que nós iremos ligar este mercado? Vamos concluir. Este mercado não desenvolverá. Repare, não conseguiremos desenvolver o mercado se continuarmos nessa cepa torta. Muito bem. É preciso sairmos disso. Muito bem. Deputado António Monteiro do CID, caro amigo ouvinte, este é o programa Direto ao Ponto, programa da Rádio Pública, em que todas as terças-feiras temos aqui representantes dos 3 partidos com assento parlamentar, MPD, partido no poder, PSV, maior partido da oposição, e o CID, a terceira força presente no Parlamento. Já aqui arrancamos o programa, debatemos o primeiro tema 5 de julho, 49º aniversário da independência celebrado na passada sexta-feira. Aqui os partidos, os representantes das bancadas parlamentares dos partidos no Parlamento, o MPD, o PSV e o CID já deram o seu ponto de vista. Vamos em frente agora para a segunda matéria agendada para esta edição. Embaixadores políticos versus reformados, as linhas vermelhas do Presidente da República, algum debate com maior incidência nas redes sociais, o que levou a que a Presidência da República emitisse uma nota com esclarecimentos. Vamos rapidamente recordar essa nota, considerando, diz a nota, alguma desinformação que circularam designadamente nas redes sociais relativamente a uma eventual ou desejada nomeação do Sr. Felisberto Vieira para cargo de embaixador, entende a Presidência da República facultar os seguintes dados para o esclarecimento da opinião pública. Número 1, desde muito cedo após a sua investidura, o Presidente da República, para evitar discriminatoriedade, personalização ou mesmo partidarização, definiu critérios muito claros e precisos para a ponderação sobre propostas de nomeação de embaixadores extraordinários e plenipotenciários. 2, porque nos termos da Constituição da República tais propostas devem ser formuladas pelo Governo, os critérios atrás referidos foram partilhados com esse órgão de soberania, diz a nota, e são, aliás, do conhecimento público. De todo modo, importa recordar, portanto, essas linhas traçadas pelo Presidente da República. Para a chefia das missões diplomáticas, o Presidente da República concede preferência a diplomatas de carreira, respeitados, naturalmente, os requisitos que o seu estatuto específico impõe, como seja a categoria mínima. Em se tratando de propostas de individualidades que não pertençam à carreira diplomática, ou seja, os casos de propostas de embaixadores com base na escolha política, as linhas vermelhas fixadas pelo Presidente da República são as seguintes: não é nomeado quem já esteja aposentado, não é nomeado quem já esteja prestes a aposentar-se, não é nomeado conotado com a política ativa ou esteja no furacão da política, recordando a expressão que o Presidente da República utilizara quando explicitou publicamente esses critérios. Continuamos a ler a nota. Dentre as personalidades cuja proposta de nomeação assente em ponderações exclusivamente de natureza política, o Presidente da República concederá particular atenção a quem tenha especial experiência acumulada na frente da política externa, como será o caso de um antigo Presidente da República, de um antigo Primeiro-Ministro ou de um antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Importa recordar, diz a nota da Presidência, que os diplomatas de carreira cessam por força da lei todo e qualquer tipo de funções ao atingirem o limite de idade de 65 anos. Em obediência aos critérios acima enunciados, várias propostas de nomeação já foram recusadas pelo Presidente da República, avança a nota. Por último, o Presidente da República tem reiteradamente defendido que para um Estado, já nas vésperas de celebrar os seus 50 anos de existência, é fundamental apostar nos diplomatas de carreira para chefiar as missões diplomáticas de Cabo Verde. Vamos começar nesta segunda ronda com o deputado António Monteiro do CID. Concorda com essas linhas que foram traçadas pelo Presidente da República para a nomeação de embaixadores? Qual a opinião do CID sobre isso? O que nós temos a dizer nesta matéria é o seguinte: as leis cabo-verdianas estipulam de forma bastante clara como é que se processa a nomeação dos embaixadores aqui no país para poderem representar o país fora. O governo tem essa prerrogativa que lhe é dada pela Constituição da República de indicar os nomes a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República,
E, por outro lado, o Sr. Presidente da República tem também a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição da República de nomear estes embaixadores. Portanto, se nós analisarmos deste ponto de vista, nós temos que chegar à conclusão que, se cumprir aquilo que está estipulado na Constituição da República, nós não temos nenhuma questão a colocar. Mas, infelizmente, em Cabo Verde, nós temos sempre a tendência de ir para além daquilo que está estipulado na lei. E muitas vezes acabamos por criar situações anómalas, situações que perigam em termos da convivência sã das instituições. E aqui é que está o problema. Porque se por um lado o governo entende que nomear um cidadão cabo-verdiano que já deu provas no seu percurso político, com as funções exercidas ao longo de vários anos, o governo entendeu que este cidadão tem perfil para assumir a responsabilidade de uma embaixada fora de Cabo Verde, nós entendemos que o governo, se entender isto e acredita e tem confiança neste cidadão, pode perfeitamente indicar este cidadão, independentemente da nossa posição, enquanto partido político, entender que a primazia deve ser dada aos embaixadores, aos diplomatas de carreira. É por aquilo que está a dizer, então não concorda com a linha vermelha traçada pelo Presidente da República? Eu acho que no país as linhas vermelhas devem existir na lei. A linha vermelha não pode existir na minha cabeça. Eu não posso ditar que a partir de hoje em São Vicente só entra pessoas com 1,5 metro. Não posso fazer isso. Tem que ser a lei a ditar. Eu não posso ditar que a partir de hoje em São Vicente só entram pessoas com menos de 65 anos. Não posso fazer isto. O governo tem essa prerrogativa de indicar, independentemente da UCID entender que a nossa preferência, porque nós fomos bastas vezes contra as nomeações políticas partidárias, fomos bastas vezes, nem sequer a política é partidária, fomos bastas vezes contra as nomeações partidárias, mas tem sido um hábito. E nós, quer dizer, a nossa questão aqui é saber se de facto o cidadão em causa reúne ou não as condições. E eu conheço o cidadão, eu conheço o percurso deste cidadão. Portanto, para mim, em termos de competência para representar o país, porque é um político reconhecido, é um político muito forte, é um político que, pelo menos quando nós estivemos no Parlamento, a defesa intransigente do país sempre foi a bandeira que ele levantou, e é um político que não é da cor política de quem está neste momento no poder. Nós que estamos sempre a catucar, dizendo não, que o governo só tem olhos para os seus. Quer dizer, quando nós temos uma abertura, independentemente de ser feita de boa fé ou de má fé, não estou aqui a fazer esta análise, porque não tenho talvez a competência para o fazer, independentemente desta nomeação, ser de boa fé ou de má fé. Mas se fez isso, se não se cria, era uma questão de, entre as portas, dentro das portas, melhor dizendo, entre as 4 paredes, se decidir sobre isso e não deixar que vazasse para fora esta questão, porque isso acaba por manchar a nossa política e acaba por criar atritos que, no ponto de vista, são artificiais e que acabam por prejudicar o desenvolvimento democrático deste país. Muito bem. Portanto, a UCID entende que há leis no país, as leis devem ser cumpridas de forma como está e devemos respeitar as prerrogativas que cada um tem. O governo tem essa prerrogativa de propor o cidadão. O Presidente da República tem a prerrogativa de nomear. O Presidente pode nomear ou não, mas neste caso em concreto,
as linhas vermelhas a existirem deveriam ser leis e não vontade. Está aqui já expressa a visão da UCID, deputada Carla Lima. Acha que as linhas vermelhas devem ser ditadas sempre pela lei. Qual é a leitura do PCV quanto a essa questão de nomeação dos embaixadores? Nós entendemos que a lei define as competências claras na nomeação dos embaixadores. O governo tem a competência de fazer as propostas, de propor os nomes dos cidadãos que entende que têm, que reúnem as condições para desempenhar o cargo. E o Presidente da República tem a prerrogativa e o poder, a competência de aceitar a proposta ou de não aceitar a proposta. Portanto, nós entendemos que as funções de cada órgão de soberania, neste caso, estão devidamente explícitas na lei. E, neste sentido, o PICV entende que a nomeação de embaixadores é da competência do Governo e do Presidente da República. São esses dois órgãos de soberania que devem trabalhar em conjunto para a nomeação dos nossos representantes externos. Portanto, essa é a leitura do PICV. Eu faço parte de um órgão de soberania, eu, Carla Lima, deputada, mas é um órgão de soberania que não tem competências nesta matéria. Portanto, a competência é do Governo que faz a proposta e do Presidente que aceita ou não a proposta e procede à nomeação. Nós entendemos que são esses dois órgãos que têm que entrar em consenso quanto à nomeação dos representantes de Cabo Verde na política externa. Aliás, como tem acontecido ao longo dos anos, tem sido o Governo ou os sucessivos governos e os sucessivos presidentes da República a chegar a entendimento quanto a esta matéria. Mas quando a UCID diz que as linhas vermelhas devem ser ditadas pela lei e o cumprimento escrupuloso da Constituição da República, tem algum comentário, alguma opinião, o PSV sobre isso? Foi exatamente isso que eu disse. A Constituição define os órgãos de soberania que têm intervenção nesta matéria e é preciso que esses órgãos de soberania trabalhem para chegar a entendimento quanto à nomeação de todos os embaixadores, como tem sido feito ao longo dos anos neste país. É só isso que nós temos a dizer. É uma matéria que compete ao Governo e ao Presidente da República. E quanto a essa questão da nomeação de embaixadores políticos, o PCV esteve no Governo, também já nomeou embaixadores políticos, assim como o MPD. Por aquilo que diz o Presidente da República aqui no comunicado, a nota da Presidência que esclarece sobre alguma polémica, segundo a nota, e algum debate que aconteceu com maior incidência nas redes sociais, diz um país que na ponta final da nota, que está quase a celebrar os seus 50 anos de existência, é fundamental apostar nos diplomatas de carreira para chefiar as missões diplomáticas. Como é que lê isso? Eu já disse que os critérios do Sr. Presidente da República são os critérios do Sr. Presidente da República, que tem todas as prerrogativas para definir os seus critérios. Da mesma forma que o Governo também, quando faz as nomeações ou quando faz as propostas, tem critérios. Pode não os divulgar, mas há de ter os seus critérios. E por ser uma matéria em que quem deve decidir é o Governo em colaboração com o Presidente da República, eu acho que são esses dois órgãos de soberania que devem trabalhar essa questão. Euclides Silva defende sempre a juventude, oportunidade para os jovens, já foi secretário-geral da JPD. Vamos começar aí por essa ponta final. Por um país que vai celebrar os 50 anos, está na véspera de celebrar os 50 anos, é fundamental apostar nos diplomatas de carreira para chefiar as missões diplomáticas de Cabo Verde. Como é que o MPD vê tudo isso? Bom, primeiro ponto, eu acho que em Cabo Verde temos
E o populismo a nível mundial, temos os líderes ditos populistas, são pessoas ainda jovens, sem experiência política, que se enveredam por estes caminhos. E em Cabo Verde, infelizmente, estamos a ter pessoas também prestes a entrar na terceira idade, a se embarcar nessa onda de populismo e de procura constante por atenção, sobretudo nas redes sociais, o que é muito mau, tendo em conta o percurso de cada um e as responsabilidades que cada um ocupa. Dito isto, eu acho que o Cabo Verde, sim, deve apostar, e aliás a maioria dos diplomatas que temos nos postos em vários países são diplomatas de carreira. E se o Sr. Presidente da República quisesse que hoje estivéssemos em exclusividade de diplomatas de carreira, em 15 anos, ele foi o primeiro-ministro, ele deveria ter aberto mais concursos para a carreira diplomática. Podemos fazer um exercício e ver quantos concursos que ele abriu em 15 anos para a carreira diplomática. E para vermos se hoje, quase 10 anos após a sua saída do governo, temos diplomatas de carreiras suficientes e com perfis que desejamos para todos os postos. Nós estamos a falar de uma questão séria, de um assunto sensível, que merecia da parte dos intervenientes postura de Estado. Não fica bem a um órgão de soberania, Presidente da República, estar a emitir comunicados para defender, para comentar coisas das redes sociais. Fica muito mal. Não é este o papel do Presidente da República. O Presidente tem que ter também algum sentido de Estado, porque já foram aventados nas redes sociais outros nomes de outras pessoas que supostamente o Sr. Presidente da República tinha recusado a sua nomeação e não vimos nenhum comunicado. E por que agora? É normal a nomeação de alguns altos cargos da República passam pelas mãos do Presidente da República sob a proposta do governo, e o Presidente tem essa prerrogativa de aceitar ou não. Mas eu acho que entre aceitar ou não e estar de comunicados em comunicados, lembrando o caso de 310 contos à primeira-dama, que o Presidente, a cada post no Facebook de uma pessoa qualquer ou num perfil falso, o Presidente emitia um comunicado contradizendo a si mesmo, parece que esse novo comunicado veio na mesma linha. E este comunicado também expõe outra incoerência do Sr. Presidente da República. Ao longo dos anos, o Sr. Presidente da República nomeou embaixadores reformados. Eu posso aqui, não tenho nenhum problema de citar os nomes, porque são factos públicos. Silvino da Luz foi nomeado embaixador em Angola, na altura já se encontrava reformados. Onésimo Silveira era líder de um partido, deputado da nação, reformado. Foi nomeado foi indicado pelo então primeiro-ministro como embaixador em Lisboa. O antigo primeiro-ministro nomeou Arnaldo Andrade embaixador em Lisboa e ele deixou o posto de embaixador, encabeçou a lista do PSV na legislativa de 2011. Então, quem tem este historial não pode ter esse descaramento e este populismo tratando-se da mesma matéria. E mais, os critérios para a nomeação dos embaixadores são estatuídos na Constituição da República. Não cabe ao Sr. Presidente da República legislar. Ele não tem essa competência. Se não tem essa competência para legislar, não pode, em momento algum, definir linhas vermelhas, verdes ou amarelas. Essa não é a competência do Sr. Presidente da República. Ele tem que nomear cumprindo escrupulosamente aquilo que está estatuído na lei. E mais, quem tem a competência de dirigir e executar a política externa é o governo. Então cabe ao governo definir o perfil dos embaixadores que o governo pretende em determinados postos. E o governo fez isso. Foi este governo que abriu concurso recentemente para a carreira diplomática, que há mais de 10 anos o atual Presidente da República não abriu nenhum concurso para que hoje possamos ter diplomatas em condições e com o perfil para serem nomeados. E mais, depois de recusar o nome, estar neste teatro nas redes sociais, eu acho que não dignifica as instituições da República. Eu não conheço pessoalmente o senhor e antigo deputado Felisberto Vieira, já cruzamos algumas vezes em espaços públicos, não temos nenhuma relação de amizade, até porque também não somos colegas. Mas se o governo entender que para o posto em Cuba, o Felisberto Vieira tinha esse perfil, eu acho que não cabe ao Presidente da República dizer que não. Ademais, o Sr. Presidente da República também está prestes a completar 65 anos. Se este critério é válido, ele está a dizer que no próximo, que ele não vai se apresentar a nenhum cargo público. E também, o Sr. Presidente da República é um reformado. O PSV que vem aqui subscrever estas afirmações, o PSV tem 1/3 da bancada composto por reformados. Um reformado não é um inútil.
Um reformado não pode simplesmente ser deitado numa câmara de gás, ou seja, não serve para nada. São pessoas com experiência que podem e devem contribuir para o país e não devemos aceitar este populismo que alguns querem institucionalizar nas instituições em Cabo Verde, porque isso periga a nossa democracia e isso periga também a credibilidade do próprio país. Para terminar, senhor jornalista, porque é este mesmo Presidente da República, esta mesma pessoa que nomeou uma lista de reformados, aposentados, líderes políticos. Não pode vir aqui dizer que está no olho do furacão, porque um líder político estava no olho do furacão. Vamos para os 2 minutos. António Monteiro, acha que o Presidente da República não deve, sempre que saia algo nas redes sociais, vir se justificar? Permita-me responder a sua questão e dizer o seguinte: nós temos um decreto-lei, o 35/2020, que regula o estatuto das pessoas em termos de carreiras diplomáticas. E diz no seu artigo 7º o seguinte, permita-me ler rapidamente: exercício de funções diplomáticas. O exercício de funções de natureza diplomática nos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros é reservado ao funcionário da carreira diplomática, com as ressalvas previstas no presente estatuto e na lei. Ora, isto é o fundamental. Então, quer dizer, nós entendemos que quando o governo entende que deve indicar um cidadão, que o governo, na sua análise, percebe que esse cidadão tem as competências, o Sr. Presidente da República também tem essa prerrogativa de aceitar ou não. E o Sr. Presidente da República pode dizer, não, eu não aceito, e as razões caberá e pode discutir isso com o Primeiro-Ministro nos encontros que tem. Agora, nós já não concordamos é que estas questões saiam para a rua da forma como saem, porque primeiro melindram o cidadão que foi proposto. Segundo, criam uma tensão desnecessária entre duas instituições fundamentais para a estabilidade política neste país. E terceiro, nós temos que aproveitar as tarimbas que alguns cidadãos têm para ajudar no crescimento e na projeção diplomática de Cabo Verde por este mundo fora. Daí que eu pessoalmente entendo que estas questões a acontecer devem ser, como eu disse há bocado, tratadas entre as 4 paredes com um sentido de Estado muito elevado. E não vir, pronto, aparece alguém, não, vamos definir as linhas vermelhas, vamos definir as linhas negras. Não, estas linhas só podem existir nas leis, porque nós estamos no Estado de Direito Democrático. E estas as leis é que definem. Nós entendemos que a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, tem a prerrogativa que tem de aceitar ou não. Ele tem tudo, pode dizer não, eu não aceito. Tenho razões para não aceitar. Ponto final. Ponto final. Como fez algumas vezes. Portanto, quando vem dar explicações e trazendo para a colação a questão de linhas, definições de critérios, nós entendemos que não, porque se o governo, por sua vez, tem essa competência, o Sr. Presidente também tem a sua competência, mas o Sr. Presidente, se quiser ter estas linhas vermelhas, então que criemos as condições para que os deputados levem à Assembleia da República de Cabo Verde as leis para definir precisamente estas competências, para não estarmos aqui, como eu disse há bocado, nós preferimos que sejam diplomatas de carreiras, mas se há algum embaraço em nomeação de diplomatas de carreiras, temos que deitar a mão naqueles cidadãos que parecem ter o perfil ideal. Ideal é difícil de existir, mas o perfil mais adequado para aqui, poder representar fica aqui o ponto. Portanto, de vista da UCID. Esta questão deveria, do ponto de vista da UCID, independentemente daquilo que diz a Constituição da República, o Decreto-Lei 35/2020, deveria ser tratado de uma forma mais reservada e não da forma... Fica aqui a visão e a leitura da UCID. António Monteiro, nós agradecemos para esta segunda ronda. Os 2 minutos também para a deputada Carla Lima do PCV. Tem outras opiniões? Ou quer acrescentar algo?
antes de tudo, eu gostaria era de destacar o seguinte. Não me parece que seja saudável para a resolução deste problema ou de qualquer outro problema que apareça ou questão que apareça na nossa democracia, quando o deputado Euclides refere-se ao Presidente da República nesses termos. O descaramento do Presidente, o teatro do Presidente. Nós estamos a falar de um órgão de soberania. Eu acho que o respeito que deve existir entre os atores políticos cabo-verdianos tem que sobrepor a esse tipo de linguagem. Quando um deputado se refere ao Presidente, pode discordar, pode ter opinião contrária, pode contra-argumentar, tem que o fazer, é o papel que ele desempenha enquanto deputado, mas com o mínimo de respeito e com que a dignidade do cargo do deputado e do cargo de Presidente da República exige. Quando o debate é nesses termos, já é muito difícil continuar a dialogar sobre esta matéria, porque os adjetivos usados em relação ao mais alto magistrado desta nação, seja ele de que quadrante for, não é possível que seja usado na Rádio Nacional por um deputado nacional. Acho que a partir daí começamos sim a ter um problema. Quanto à questão das linhas vermelhas, eu volto a dizer, a prerrogativa do governo de propor é uma proposta e há a prerrogativa do Presidente de aceitar ou não a proposta. Quando o Presidente diz que tem linhas vermelhas, são os seus critérios para nomeação, para aceitação da proposta ou não. E eu entendo que da mesma forma que o Governo tem critérios, porque se o Governo não tivesse critérios, aí seria complicado, há uma série de requisitos que a pessoa tem que preencher para ser indicada pelo Governo, certo? Da mesma forma que o Presidente, publicamente, para que haja transparência, indicou quais são os seus critérios, as suas linhas vermelhas, querendo dizer as balizas por onde trabalha para a nomeação de um embaixador, com toda a transparência possível. Há um impasse, são esses dois órgãos de soberania que têm que resolver este impasse. Concorda com o deputado da Alcide, António Monteiro, que se deve levar uma proposta de lei ao Parlamento Eu para não definir? concordo, porque eu não entendo, como disse o deputado António Monteiro, que o Presidente da República tentou alterar a lei. Não houve. O que o Presidente definiu foram os seus critérios para a nomeação. E eu acho que está no direito do Presidente, como esteve dos outros que passaram pelo cargo, de definir as balizas com o qual trabalham na nomeação dos representantes das missões externas cabo-verdianas. Acho que não há essa necessidade neste momento de legislação nesta matéria. Deputado Euclides Silva, não respeita o Presidente da República, órgão de soberania eleito direto e universal pelo povo? Isto está fora de questão. Eu respeito os órgãos de soberania, respeito todos os cidadãos, mas o senhor jornalista está de convir comigo que em democracias não há vacas sagradas. O Presidente da República não está acima da crítica, acima do escrutínio. O que estou aqui a fazer é uma análise legitimamente que eu estou a fazer do desempenho do papel do Presidente da República, que esteve extremamente mal nesta questão. Porque um Presidente da República que, de vez em quando um perfil falso comenta qualquer coisa nas redes sociais, que eu nem sei se é visto para além daquele grupo ou daquele círculo. O Presidente da República emite um comunicado, um órgão de soberania emite um comunicado para responder um perfil falso, senhor deputado, isso é teatro, isso é desrespeitar o órgão de soberania. E quem não se dá o respeito não pode exigir o respeito do outro. Quem está a faltar com respeito aos cabo-verdianos nesta matéria não é o deputado Euclides Silva, mas sim os outros. E este tipo de vitimismo comigo não funciona. E quando não se quer debater, partem sempre para essas coisas. Não se respeita isso, mas aquilo. Facto, 1/3 da bancada do PSDB é composto pelos reformados. O PSDB subscreve o comunicado do Presidente da República que quase que enxovalha. Os reformados são inúteis, não podem ser nomeados. Isso não pode ser. O senhor Presidente da República também, enquanto antigo Primeiro-Ministro, é um reformado. Vai fazer 65 anos no próximo ano, mas continua num cargo público e inventa linhas vermelhas à margem da lei para vetar uma pessoa, sei lá porquê. Se a pessoa que ocupa neste momento o cargo do Presidente da República
tem algum diferente com outro cidadão, não pode usar esse cargo para vingar-se do cidadão. Estar na praça pública e enxovalhar um cidadão que não tem culpa. Se for convidado para... Se alguém achar que ele tinha perfil para ser embaixador num outro país, ele não tem culpa. Não tinha que estar o seu nome na praça pública a ser de comunicados em comunicados de um órgão de soberania. Não é isso assim que se trata a questões de Estado. Isso é populismo barato, que não pode fazer escola num órgão de soberania, senhora deputada. E eu, enquanto eu tiver vida e saúde, combato com todas as minhas energias este tipo de comportamento e estas posturas. Porque o Presidente da República hoje é uma, amanhã pode ser outro. E não podemos estar aqui. O Presidente da República já demonstrou várias vezes, não é só nesta questão. Quando lhe convém, inventa interpretações interessantes das normas. Fez isso no caso dos 310 contos à sua namorada e está a fazer agora, porque criou linhas vermelhas, criou também uma passareira verde para pagar a sua namorada à margem das leis, e os deputados acham que isso é normal. Não se pode falar disso porque tem que incomodar o Sr. Presidente da República. Não, o Sr. Presidente da República é eleito democraticamente, sim senhor, não está acima do escrutínio. Estamos num país democrático, não está acima da crítica. Está dito, o deputado Euclides Silva. Vamos em frente, 11h27 sintonia da Rádio de Cabo Verde. Para aqueles que só neste momento entraram em contacto com a nossa emissão, este é o programa Direto ao Ponto, que acontece todas as terças-feiras depois do Jornal das 10. Recebemos nos nossos estúdios deputados representantes do MPD, Partido no Poder, do PCV, maior partido da oposição, e da UCID, a terceira força política com assento no Parlamento. Gabriel Almeida nos estúdios do Mindelo faz a técnica, aqui nos estúdios da Praia Domingos Pina Fernandes, eu, Eugênio Teixeira, na comunicação. Vamos ao terceiro tema em alinhamento para o programa desta semana. Mais uma cimeira da CDO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, realizada no passado fim de semana, e mais uma vez Cabo Verde esteve representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares. Nesta terceira ronda eu vou começar por si, Euclides Silva. Algumas decisões foram tomadas e também preocupações levantadas na referida cimeira. Preocupações têm que ver com aquilo que já se sabia depois dos golpes de Estado militares no Mali, Burkina e no Níger. A CDO sancionou esses países e, não contentes com a decisão da CDO, fizeram uma união. E agora a CDO, quando tenta levantar as sanções e chamar esses países de volta, eles dizem não, já não queremos, vamos criar uma aliança do Sahel. Mas as duas últimas cimeiras, Cabo Verde não se faz representar ao mais alto nível, nem pelo Presidente da República, nem pelo Primeiro-Ministro, chefe do Governo. Isso tem a ver com a questão das dívidas? Como é que o MPD lê isso? Bom, eu acho que não tem a ver. Se olharmos para todas as cimeiras dos chefes de Estados do governo da CDAO, a participação de Cabo Verde tem sido pelos ministros e pelos embaixadores, e em muitos casos nem isso. Cabo Verde ultimamente tem tido uma participação mais ativa nos fóruns da CDAO, porque Cabo Verde tem interesse em estar cada vez mais integrado nesse órgão comunitário, né? O Cabo Verde tem interesse em estar integrado e em dar o seu contributo para a consolidação da instituição. Agora, temos que convir que a CDAO precisa de reformas, de muitas reformas para o seu melhor funcionamento e para que possa também servir melhor a comunidade. E eu acho que a CDAO também esteve bem ao sancionar os governos e os países que os governos tomaram o poder de forma ilegal. Em todos esses países havia um presidente eleito democraticamente. O presidente do Níger, por exemplo, até ainda se encontra preso. Portanto, a comunidade internacional não pode pactuar com isso sob ameaças de chantagens. E também há fatores externos. A União Africana, por exemplo, proíbe a existência de mercenários nos países membros deste órgão, mas o que nós assistimos nesses países
são desestabilizações provocadas por potências estrangeiras e com mercenários que têm claramente como objetivo criar caos e impor governos ilegítimos. E neste quesito a CDAO esteve bem. Eu acho que a CDAO esteve mal em tentar voltar para trás, porque a comunidade, eu não creio que a comunidade possa se desintegrar por causa da saída de um ou outro membro. Não é a primeira vez que um país abandona a CDAO. A Mauritânia, por exemplo, saiu da CDAO e o bloco não deixou de existir. Eu acho que é um bloco que os países têm esta prerrogativa de se aderirem e abandonarem o bloco, e o projeto, os líderes da CDAO devem trabalhar para que o projeto continue com quem estiver interessado no projeto. A CDAO não pode ir numa cimeira, abrir uma exceção quando os tratados dizem que governos inconstitucionais não são permitidos na CDAO e onde há golpes de Estado, os Estados são sancionados e expulsos. Vamos agora abrir exceção que é para aceitar, porque isso sim colocaria em causa a continuidade da CDAO. Na minha opinião, a CDAO precisa de reformas profundas, não só na sua governança, mas também o seu papel. Cabo Verde também deve fazer mais para que os cabo-verdianos, o cidadão comum, se sinta também parte desta comunidade, porque e se a CDAO não fizer reformas, vamos continuar a ter uma comunidade de chefes de Estados. Senhor deputado, a CDAO deve fazer reformas para funcionar melhor, mas o país, neste caso o nosso e os outros membros, precisam de honrar os seus compromissos estatutários para que, de facto, as coisas funcionem melhor. De resto, uma das recomendações da Cimeira, que insta o presidente da Comissão da CDAO para tomar medidas no sentido de fazer com que os países possam cumprir a questão das dívidas para com a CDAO. Não, exatamente. As reformas também passam por isso, para que possamos também ter uma contribuição justa e equilibrada entre os Estados. A CDAO não pode exigir que um nigeriano pague, por exemplo, 100 escudo pela CDAO e que um cabo-verdiano pague 10 contos pelo funcionamento da CDAO. E é dessas reformas que eu estou também a falar. Não só no seu funcionamento, mas também na forma equilibrada e justa de cobrança de cotas, para que possamos ter contribuições que todos possam pagar com justiças, porque senão temos taxas sim que em valores exorbitantes, que depois ficamos em litígios com os outros Estados para pagarem porque não têm condições de pagar. Isso dificulta também o funcionamento do bloco comunitário. E essas reformas também têm que ir no sentido de que os investimentos da CDAO também cheguem a todos os países onde há cidadãos membros da CDAO, para retomar aquilo que eu tinha dito, para que não continuamos a ter uma comunidade de chefes de Estados e de governos nas cimeiras, e que depois o cidadão comum em Santo Antão, nos Picos ou na Brava não sinta a existência da CDAO. É preciso fazer estas reformas na CDAO, para que a CDAO consolide o processo de integração regional na África Ocidental, tal como existe noutros espaços. Mas eu não acredito que, pela ameaça de saída de um ou outro Estado, ponha em causa o projeto de continuidade da comunidade. Deputado António Monteiro, muito se tem falado da CDAO, tem falado também da questão do país honrar o seu compromisso, inclusive o presidente da Comissão já esteve aqui umas 2 vezes, já negociou com o governo, o deputado do MPD, o Orlando Dias, porque o Lima é o jornalista, tem sistematicamente feito referência a essa questão publicamente, na comunicação social. Como é que a UCID vê todas essas questões da CDAO e essa preocupação que é levantada com a criação de uma aliança dos Estados do Sahel, o Níger, o Mali e o Burkina Faso, que já reafirmam que não querem continuar na CDAO? Bem, o que nós temos a dizer nesta matéria, Teixeira, é que Cabo Verde deve, em primeiro lugar, assumir as suas responsabilidades para com a CDAO. Nós cobramos uma taxa para a comunidade e, portanto, esta verba que é cobrada por Cabo Verde é uma verba concessionária. Portanto, deve ser entregue
a quem de direito, e neste caso é a CDAO. E nós não temos estado a fazer isso, a ponto de termos acumulado hoje uma dívida em relação à CDAO de aproximadamente 35 milhões de dólares. É muito dinheiro. Estamos a falar aproximadamente em 3,5 milhões de contos. Ora, isto não é pouco. E com uma dívida desta, é claro que os representantes máximos da nação, o Sua Excelência, o Sr. Presidente da República e o Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, não se sentem bem em participar em reuniões onde há outros chefes de Estado que estão a cumprir as suas responsabilidades. E, portanto, Cabo Verde é representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, independentemente daquilo que se queira dizer que não, pronto, o Ministro está devidamente mandatado, isso nós não temos dúvidas, mas deveríamos era ter o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro a representar o país, a levar as exigências que Cabo Verde tem relativamente à CDAO e a propor que caminho esta organização regional deve percorrer para melhorar de forma substantiva o desempenho político desta mesma comunidade. E, portanto, nós, ao não fazermos isso, estamos a ficar para trás com as consequências que advêm, que impedem que alguns cidadãos cabo-verdianos sejam eleitos para os diferentes setores desta mesma organização. Quanto à saída dos 3 países que querem criar a comunidade do Sahel, Burkina Faso, Mali, nós entendemos, e o mais Níger. outros países, sim, o Níger, nós entendemos que nós não podemos, a comunidade africana, de uma forma geral, e a comunidade regional da CDAO, nós não podemos permitir que haja atuações para além das leis. E não podemos permitir que numa organização como a CDAO haja golpes de Estado e fingirmos que nada está a acontecer e deixarmos as coisas continuar. Não, é preciso, a CDAO tem que tomar posição. Ou é uma organização que defende a democracia tout court, com a maior profundidade possível, e para melhorarmos o desempenho democrático dos países desta sub-região, ou se estamos aí para brincar. É melhor que cada um vá contar as mangas que tem no seu quintal e deixar que os outros continuem a procurar melhorar esta organização para que aquilo que é a finalidade última, que é servir as populações, seja de facto atingido. Porque nós não podemos ter essa ideia de que a CDAO é só para os líderes. Não, a CDAO só tem razão de ser se estes países juntos conseguirem criar sinergias para poderem melhorar a vida dos seus cidadãos. Ora, se não for este o objetivo, não valerá a pena continuarmos a perder tempo nestas organizações. Portanto, aqui eu acho que Cabo Verde deve manter a posição de trabalharmos e aprofundarmos muito mais a democracia na África no seu todo e na nossa sub-região CDAO em particular, para que os cidadãos que ainda têm alguma esperança nos seus políticos possam sentir a qualidade das suas vidas. Possam sentir-se também integrados na comunidade. António Monteiro, nós temos que seguir porque ainda temos um tema para abordar. Carla Lima, o PCV acha que deve haver reformas profundas na CDAO e como é que também deve o país honrar os seus compromissos? Relativamente às reformas na CDAO, nós concordamos. É claro que como um partido que defende o Estado de Direito, nós somos contra os golpes de Estado e a tomada do poder pela força. Isso não pode e não deve fazer escola
do nosso continente e mais precisamente na nossa região, e é preciso realmente trabalhar, lutar para que a democracia vença e seja uma realidade também aqui na nossa sub-região. Em relação à saída dos países para a criação da Confederação dos Estados do Sahel, acho também que Cabo Verde, enquanto um país que é referenciado nesta região como um país cumpridor das leis e um país que preza pela sua democracia, citado muitas vezes como um exemplo nesta matéria, tem um papel também a desempenhar no sentido de trabalhar juntamente com os outros líderes regionais para que isso não belisque a existência da CEDEAO ou que não provoque também o desmoronamento do bloco, que eu acho que isso também seria difícil de acontecer, mas para que não haja esse risco. Entretanto, acho que uma reforma que é muito importante também na CEDEAO e que deve ser pensada é que a CEDEAO tem que trabalhar mais no sentido de ser uma comunidade económica. E isso está a falhar nessa questão de aprofundar. Exatamente. Já fez referência a isso. É isso. Deixar a parte política com a União Africana e centrar-se na questão económica, que é a missão esta organização principal. Foi criada para exatamente. É uma missão de integração económica na região. Essa missão está por cumprir. Quando o deputado Euclides diz que é uma organização de chefes de Estado, a verdade é que realmente ainda na questão económica de integração dos povos economicamente, realmente ainda não aconteceu e devia acontecer. Deixar a questão política para a União Africana e centrar-se na questão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que eu acho que é a sua missão principal, a integração económica. Falando mais concretamente de Cabo Verde, nós entendemos que é uma questão que o governo tem que resolver. Pagar as dívidas à CEDEAO. Como disse o deputado António Monteiro, é inaceitável que neste momento tenhamos uma dívida de 35 milhões de euros de dívida à CEDEAO, de uma taxa que não devia estar a ser utilizada pelos cofres de Estado, porque trata-se de 0,5% do imposto que é cobrado sobre os produtos importados, que se chama taxa comunitária, que deve ser cobrada nas alfândegas e depois transferida para o Banco Central, para posteriormente ser enviada ao BCV, o que até hoje não aconteceu em Cabo Verde. Tem que começar a acontecer. Em algum momento temos que começar a cumprir aquilo que nós assinamos. Agora o governo vem dizer que é preciso reformar isso, é preciso proporcionalidade entre os países e o número de pessoas e as especificidades de um país pequeno e insular. A verdade é que nós assinamos. E a verdade é que quando assinamos um tratado e não cumprimos o estipulado no tratado, a dívida existe. Mesmo que neste momento as leis da CEDEAO, os tratados da CEDEAO sejam revistos, isso não vai isentar Cabo Verde da dívida. Portanto, Cabo Verde tem que começar a pagar a dívida. Nisso eu tenho que concordar com o deputado Orlando Dias. É preciso sermos sérios nesta matéria e sim estabelecer um plano de pagamento, começar a pagar a dívida para que Cabo Verde também possa participar de pleno direito. Eu acredito que sim, que o Presidente da República não se sinta à vontade em ir a uma cimeira quando o país deve tanto. O Primeiro-Ministro também pode não se sentir à vontade nesta matéria. Nós temos oportunidades que perdemos nesta sub-região, exatamente porque nós não estamos lá com a voz completamente e de forma plena, porque nós não pagamos a taxa comunitária, não transferimos a taxa comunitária, portanto, não se pode estar de pleno direito com uma dívida deste calibre, deste tamanho, e pior, sem nenhum sinal do governo de que vai pagar. Nós temos tido
E para terminar, Eugênio, da parte das autoridades da CEDEAO, sempre esse mesmo discurso de dizer que Cabo Verde precisa dar um sinal, se vai estabelecer um plano de pagamento, quanto é que pode pagar, quando é que vai pagar, e pode haver essa negociação, há abertura para essa negociação. Mas Cabo Verde, o governo, em vez de estar a tentar negociar, agora traz um novo argumento, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de que é injusta a taxa, querendo dizer que não vai pagar. Mas, Quer dizer, isso já complica a situação em relação à CEDEAO. Estamos a caminhar para a reta final. Creio que temos ainda mais uma matéria que está agendada. Por isso, com a vossa anuência, entremos diretamente nessa matéria. Mais 3 minutos para cada um. Se restar ainda um tempinho, podemos ter uma opinião de 1 minuto sobre as eleições, segunda volta das legislativas em França. Reivindicações laborais e salariais, professores, pessoal de saúde, PN, isto a Polícia Nacional, agentes prisionais e outras classes profissionais, aplicação e implementação do PCFR. Vou começar por si, Carla Lima, como é que é o PCV? Olha, o PICV... Sejamos mesmo os 3 minutos. Eu vou tentar ser breve, até porque ao longo deste programa eu já falei disso, dos problemas que temos no país neste momento em relação a várias classes profissionais, falando dos enfermeiros, dos médicos, dos professores. Lembro que ainda há poucos dias os 2 maiores sindicatos dos professores mostravam as suas reservas em relação à implementação do PCFR. Lembro que a presidente de um dos sindicatos dizia que este instrumento não irá resolver o problema, vai agravar o problema dos professores porque não satisfaz as reivindicações. O outro presidente do sindicato tratava esse PCFR como um presente envenenado. Este era o termo para percebermos que neste momento há um problema em relação a este instrumento de regulação que o governo aprovou e que não dá resposta às várias classes profissionais e às reivindicações que são feitas em termos de salários, em termos também de enquadramento, seja pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos professores, pela Polícia Nacional, que também tem reivindicações nesta matéria e não estão encontrando respostas. A questão do PCFR também tem um outro problema que é grave. O governo no PCFR estabelece, em relação aos quadros das câmaras municipais, um conjunto de obrigações que têm que ser assumidos pelos municípios neste momento, e o governo não transfere recursos para que as câmaras municipais assumam essas obrigações. E isso também começa a criar vários problemas nas câmaras municipais relativamente aos seus quadros, porque o governo os obriga a uma série de compromissos, mas não revê a questão dos recursos que são necessários para esta matéria. Portanto, entendemos que o PCFR, ao contrário do que diz a ministra, longe de promover a paz social no mundo laboral, tem trazido um conjunto de problemas e de reivindicações, porque não dá resposta às reivindicações das classes profissionais, e o governo também não tem mostrado abertura para a negociação. Acho que a questão da abertura para a negociação também é importante. Mesmo que o governo não possa satisfazer de uma sentada todas as reivindicações, pode dialogar, pode estabelecer planos que possam permitir que a paz no mundo laboral seja uma realidade neste momento, o que não nos parece possível, porque o governo não tem o mínimo interesse para que isso aconteça. Euclides Silva, não tem havido a abertura do governo para negociar, para dialogar, ou há falta de recursos financeiros para dar resposta a todas essas solicitações? Da parte do governo e do MPD sempre tem havido abertura para o diálogo. O MPD é um partido que nasceu do diálogo democrático, que cultiva a democracia, daí que o diálogo está no DNA e na gênese do MPD, ao contrário do PSV, que nasceu nas matas, como é sabido, que tem todo o interesse em provocar conflito, caos, guerra, guerrilha,
recruta sindicalistas para as suas listas para instrumentalizar os outros sindicalistas que ficaram no sindicato para criar caos, porque isso também está no DNA do PSDB. Esta é a grande diferença entre nós e o PSDB neste capítulo. Dito isto, é dizer que os problemas laborais foram criados pelo PSDB com sucessivos congelamentos na progressão, na promoção, no ingresso na administração pública, que depois, por debaixo, pelas portas, por traseiras, contrataram pessoas com contratos de prestação de serviços e outros sem concurso, que nós hoje estamos a resolver com a regularização de mais de 4.000 vínculos precários. Foram problemas que o PSDB criou com os professores, com a famosa lei medida de 2004, 2005, que criou pendências de mais de 10 anos, que nós já resolvemos tudo e neste momento estamos a implementar os PCFRs, que sim, irá pacificar sim a situação laboral em Cabo Verde, porque nem todos os trabalhadores estão filiados nos sindicatos controlados pelos deputados sindicalistas do PSDB. A questão laboral. Quanto é que ganhava um polícia em 2016? Quanto é que ganha um polícia hoje? Quanto é que ganhava um enfermeiro em 2016? Quanto é que ganha um enfermeiro hoje? E assim por diante. O MPD já resolveu desbloqueou mais de 15 carreiras na administração pública. E há reivindicações porque há um ambiente de liberdade e democracia e nós pautamos e nós incentivamos que isso continue. E a verdade, as pessoas reclamam porque também já viram que este governo resolve. No tempo do PSDB, não só porque tinham mordaças e eram controlados pelos capatazes de serviços, não reclamavam, mas também as pessoas não acreditavam que o governo do PSDB tinha competências para resolver. E hoje estão a reclamar democraticamente e temos um governo também que responsavelmente e tem estado a solucionar esses problemas, mas nós também temos que levar em conta o país que temos. Para finalizar, senhores jornalistas, o salário mínimo, por exemplo, das cozinheiras eram 6 contos. O PSV recusava o aumento de salário destas senhoras. E é com o MPD que esse salário triplicou, passou para 17 mil escuros hoje. O salário mínimo passou de 11 mil, já está nos 15. E é o nosso compromisso levar o salário mínimo para 17 mil escuros. E vamos continuar a trabalhar para valorizar os funcionários cabo-verdianos públicos e privados, mas sobretudo também nós preocupamos com aqueles que não têm trabalho e trabalhamos para criar empregos e condições de vida para todos os António Monteiro, cronometrados 3 minutos, também a leitura do CID sobre este último tema. Estamos já a terminar o programa. Bem, Teixeira, o que nós poderemos aqui dizer é o seguinte: há sem sombra de dúvida no ar uma tensão existente nas várias classes laborais no país. E esta tensão advém do facto de, independentemente do Euclides dizer que o MPD é um partido de diálogo, mas nós pensamos que estamos aqui a ter um diálogo de surdo, passo a expressão e peço desculpas por utilizar esta mesma expressão. Porque se há diálogo e as classes laborais continuam a estar insatisfeitas, quer dizer que o diálogo não está a surtir nenhum efeito. Ou alguém está a fingir falar e não fala, ou há aqui algum déficit de comunicação que impede o diálogo que o governo do MPD estará a fazer. Portanto, se os trabalhadores estão em clima de tensão a exigirem que os seus direitos sejam repostos na prática, então o governo deve fazer um especial favor a este país de sentar-se à mesa e dialogar com todas estas classes e, paulatinamente, caso o país não consiga resolver os problemas de uma sentada, paulatinamente, com uma calendarização muito clara, assumido um compromisso de cavaleiros, resolver estes problemas destes cidadãos. Mas isso, se não acontecer, o clima tenso vai aumentando cada vez mais e quem acabará por sofrer as consequências é o próprio país e são, em última instância, os cidadãos cabo-verdianos. De maneira que o governo tem que se posicionar no sentido de resolver estes problemas para que os trabalhadores cabo-verdianos, os polícias, os guardas prisionais, os enfermeiros,
os médicos e todas as outras classes, os professores, todas as outras classes que estão nessa situação, possam realmente entrar na tranquilidade, baixar o nível de tensão e podermos produzir de forma tranquila neste país. É uma responsabilidade que o governo tem, porque não basta anunciar determinados diplomas, não basta dizer que no Parlamento nós dissemos, nós não, o governo disse que seriam aproximadamente 7 mil trabalhadores em situação precária. O Euclides diz que é 4 mil. Pronto, há uma diferença de 3 mil, o que é substancial, mas vamos acreditar que seja 7 mil. Portanto, que o governo que resolva essas questões. Porque o nível de vida, Teixeira, o nível de vida aumentou de forma assustadora. Eu costumo dar sempre o exemplo. E este exemplo as pessoas vão ter que ouvir. Monteiro, um pacote de sumo de laranja. Vamos ter que fechar. Custava, não, deixa-me só concluir. Custava 190 escudos. Hoje este mesmo sumo custa 335 escudos. Uma bolsa de espaguete custava 80 escudos. Hoje é só ver o preço que está. Quer dizer, o nível de vida aumentou de forma assustadora. Portanto, aquilo que as pessoas ganham não está a chegar para assumirem as responsabilidades familiares. E que os problemas então sejam resolvidos. Já estamos a 3 minutos das 12. Meus senhores, 30 segundos para o remate final cada um. Não sei se querem, nesses 30 segundos, falar da questão das eleições em França, ou esteja ao vosso critério. Carla Lima, 30 segundos. Começa com o Euclides, sempre começa comigo. 30 segundos? Não. Não é verdade. Não. Eu já comecei várias vezes. Sim, Carla, isto aqui é democrático, está escrito no papel. Nós Agora aqui... é a vez do Euclides. Primeira... 30 segundos, Euclides. Carla tem medo de falar, eu entendo, já está cansado. Primeira nota é dizer ao António Monteiro que os 4 mil que eu disse, os 4 mil precários são os vínculos que já foram solucionados. Os outros 3 mil são os vínculos dos trabalhadores em prestação de serviço que irão ser também resolvidos, só para fazer aqui esta precisão. E depois, dizer que as reivindicações em democracia são justas e são legítimas, e nós temos também que nos habituar com isso. E há países como França, Portugal, em que os trabalhadores estão sempre nas ruas a manifestarem e a protestarem. E em Cabo Verde, porque o PSV, ao longo de vários anos, colocou mordaça nas pessoas, e ficam escandalizados quando se vê uma pessoa democraticamente a reclamar e exigir os seus direitos, sem que nenhum capataz vá atrás perseguir essas pessoas ou fazer qualquer outra coisa. É legítimo, é para isso, os trabalhadores têm toda a razão de reclamar os seus interesses. Mas nós temos que levar em conta também as condições do país e o percurso que nós já fazemos na valorização nunca antes vistos do salário dos cabo-verdianos. Carla Lima, 30 segundos. É triste que o representante do Movimento para a Democracia, sempre que não tem respostas às questões ou não consegue defender as políticas erradas do seu governo, vem colocar a culpa no PICV, que o PICV que instiga sindicalistas, que o PICV tem sindicalistas, que colocou mordaças. Não. É a vossa incapacidade de diálogo, o vosso quero, posso e mando em todas as áreas, que tem esse clima de tensão, como disse bem o deputado António Monteiro, um clima de tensão que vai se formando no país, porque vocês não dialogam, não sabem dialogar, não respeitam os trabalhadores cabo-verdianos. 30 segundos, António Monteiro, temos que fechar. Sim, não, eu da França, dizer que ainda bem, graças a Deus, que a extrema-direita não conseguiu ascender ao poder na França, esperar que a extrema-esquerda, que também é um grande problema, é um grande desafio, seja capaz de entender com o partido de Macron para que a França seja governada com tranquilidade, pois que temos aí muitos e muitos milhares de cabo-verdianos que a ter um governo estável ajudará também Cabo Verde. Foi aí, assim, mais uma edição do programa Direto ao Ponto, a técnica assegurada por Garry Almeida e Domingos Pina Fernandes, comunicação Eugênio Teixeira. Tivemos aqui os deputados Euclides Silva do MPD, Carla Lima do PCV e António Monteiro da UCID, a continuação de Boa Sintonia. Direto ao Ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao Ponto.